Olá, boa noite, pais e responsáveis dos alunos que fazem parte do sistema de ensino Unifeb. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aproveitar para me apresentar. Eu sou a Tainá, assessora pedagógica do sistema de ensino Unifeb, e hoje estarei acompanhada com o psicólogo Rafael Gianotti. É uma honra fazermos uma live com a participação de vocês de um tema tão importante que é amor e limites. Quantas vezes, diante de comportamentos inadequados das crianças, nos perguntamos como deveríamos agir? Quando acontece uma determinada situação, devemos punir ou ensinar? Como fazer uma criança pequena obedecer? Essas e infinitas outras perguntas inundam nossas mentes como pais amorosos e também preocupados com a educação de nossos filhos. Amar incondicionalmente quer dizer aceitar todos os erros? Não ter crítica? Não, não é bem assim. É saber como e o que criticar. É muito importante não confundir a criança com o que ela faz. Vocês podem não gostar de como seu filho se comportou naquele determinado momento, mas não se deve deixar, né, de amá-lo por isso. Você o ama simplesmente porque é seu filho. Você tem responsabilidades e a tarefa de educá-lo. O amor que não depende do que seu filho faz de bom ou ruim. E isso precisa ficar claro para a criança. Amar incondicionalmente não é só elogiar, dizer coisas boas, presentear, mas é aceitar o seu filho, valorizar as atividades e as escolhas que seu filho está fazendo. Parece simples, não é mesmo? Mas não é tão simples assim. Então, para conversar com vocês sobre esse tema tão rico, vamos ouvir o psicólogo Rafael Gianotti, que é formado em Direito e Psicologia pela Unifeb de Votuporanga. Como psicólogo, o Rafael já atuou na PAI de Votuporanga por 2 anos como trabalho voluntário e atua atualmente lá como educador social. Olha que legal. Também trabalha em uma instituição chamada Larcelina, que atende crianças e jovens de 6 a 18 anos de idade e realiza trabalhos em grupos voltados para o desenvolvimento humano, autonomia e habilidades sociais. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceite dessa palestra, que abordaremos o equilíbrio entre amor e limites e como a educação positiva pode ajudar a educar as crianças. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite para falar desse tema que eu gosto muito, né? E eu é que agradeço, né, pelo convite por participar aqui, né? Então, sem, né, grandes demoras, né, vamos então, né, pro nosso tema aqui da noite, né, que é, né, o de educar com amor, né, e limites, né? Então, né, minha apresentação, eu vou pular aqui para o próximo slide, né? A Tainá já fez a gentileza, né, de me apresentar. Por que você escolheu, né, Rafael, esse tema? Né? Porque eu trabalho, né, com muitos jovens, né, e os pais vêm me consultar com bastante frequência, né, justamente sobre esse tema, né? Tem dúvidas, né, de como educar, tem incertezas, né, de qual é a melhor maneira, né? Então, aproveitando que nós estamos falando para vários pais e mães, né, acho que nada mais justo do que trazer um assunto que é relevante para eles, né? E quando, de fato, eles vêm me perguntar isso, né, como que eu educo, né, e coloco limites, o que eu costumo devolver para eles de pergunta é realmente, né, primeiro, o que vocês esperam, né, dos seus filhos, né? Então, quais que são as suas expectativas com relação a eles? E assim, muito embora, né, tenha diversos tipos diferentes de pais com diferentes
tendências e personalidades, né? No geral, o que a gente percebe de respostas não varia muito, né? Geralmente, os pais desejam que os filhos sejam responsáveis, tenham uma autoestima elevada, né? Tenham assertividade, que eles tenham um bom autocontrole, uma autonomia desenvolvida, boa comunicação, que eles sejam amados pelas outras pessoas, que eles sejam confiantes, façam boas escolhas, sejam empáticos, felizes, né? E por aí vai, né? Mas, como que a gente faz aí, no caso, para alcançar esse tipo de objetivo, né? A gente viu que são várias coisas, né? E será que, de fato, né, é simples para a gente conseguir fornecer uma boa educação e formar um filho que atenda a essas expectativas, né? Então, muitas das dúvidas dos pais são como fazer isso, né? Porque, muito embora tenham, né, sempre a boa vontade para fazê-lo, às vezes não dominam, né, as técnicas e as habilidades que são necessárias para realizar isso e para alcançar esse objetivo, né? Então, aí nós vamos para o próximo slide, aonde, né, a gente vai falar, então, qual que é a maneira, né, de se fazer isso. E não tem, né, nenhum outro caminho e nenhum outro atalho, né? E isso é feito através da educação, né? E quando nós estamos falando de educar, nós temos um conceito de que educar nada mais é, né, do que ensinar ou disciplinar, né? Então, educar, ensinar, disciplinar são palavras sinônimas, mas nenhuma dessas três, né, significa punir ou bater, né? Então, educar, ele é entendido como o ato de instruir e preparar para a vida, né? E isso deve ser feito com carinho. Então, aí nós vamos aqui para o próximo slide, né? E é onde a gente, né, vem essa dúvida, né? Então, como que a gente impõe, né, os limites de maneira afetuosa, né? E isso muitas das vezes é difícil e desafiador para os pais, né? Mas se tem uma coisa boa, é que hoje em dia a gente tem com mais clareza quais são as maneiras de fazer, né? Então, eu vou apresentar aí para vocês, do ponto de vista da psicologia, né, alguns princípios da educação positiva, né, que nós vamos conferir aí a seguir no próximo slide aqui, né? E assim, se vocês seguirem esses princípios, né, muito provavelmente vocês serão bem-sucedidos em conseguir educar os seus filhos com amor e com limites. Mas, para que isso aconteça, né, a primeira das condições é, de fato, o amor, né? Você precisa ter um amor incondicional pelo seu filho. O que isso significa, né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os filhos, eles precisam se sentir amados pelos pais para poderem se desenvolver adequadamente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a relação entre você e os seus filhos, ela não pode ficar em risco por conta de erros dele, né? Então, você pode até não amar o comportamento do seu filho, mas para você educá-lo, antes de tudo, você precisa amá-lo, né? E não pelo que ele faz, né? Ou pela maneira que ele se comporta, mas pelo simples fato dele ser o seu filho, né? Então, ame o seu filho e não o comportamento dele, né? E aí, depois que a gente supera, né, essa premissa inicial, a gente vai ali para o segundo princípio, né? No próximo slide aqui,
que ele vai falar para a gente, né, conhecer os princípios do comportamento, tá? O que quer dizer isso? Nós precisamos ter pelo menos uma noção básica, né, de como funciona o comportamento das pessoas, né? Como que um comportamento se instala, né? O que tem influência para a gente adquirir um comportamento e colocar ele no nosso repertório, né? E aqui, né, se trata de dar uma breve pincelada nesse tema, para que vocês tenham pelo menos uma compreensão básica, né? É claro que isso daqui é uma maneira simplificada da gente passar, né? Mas vocês também não precisam estudar, né, a fundo todas as questões de psicologia para aprender isso, né? Então, segundo a minha abordagem, né, que é a análise do comportamento, né, tem 3 grandes fatores que eles influenciam o nosso comportamento, sendo eles, né, a questão genética, a história pessoal de vida, né? Então, durante a nossa vida a gente tem diversas interações, passa por diversas experiências diferentes, né? E a gente tem que ter em mente que essas experiências nos modificam, né, através da nossa vida. E uma terceira grande vertente, né, que é a questão cultural, né? Então, como é a cultura do nosso país, como o nosso povo se organiza, né? O que é passado de geração para geração, né? Então, esses são 3 grandes fatores que influenciam o nosso comportamento, né? E depois disso, né, a gente passa aqui para o próximo slide, né? E a gente vai começar a entender aqui alguma noção básica de comportamento, tá? O que é o comportamento? Estou falando aqui de comportamento, né? Vamos desdobrar essa palavra aí. Comportamento, ele é toda a ação de uma pessoa com relação ao seu ambiente, tá? E o ambiente aqui, ele não é entendido só como as coisas que nos cercam. O ambiente é toda interação externa, né? Então, se uma pessoa vem conversar com você, te pede alguma coisa, por exemplo, um copo d'água, a gente está entendendo esse pedido do copo d'água como sendo uma questão ambiental, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que tem alguma coisa que vem antes do nosso comportamento, tá? Aí, depois dessa coisa que vem antes, que a gente chama de antecedente, vem o nosso comportamento, e após o nosso comportamento vem uma consequência, né? Então, a gente se comporta, faz uma consequência, né, no nosso comportamento. Essa consequência pode ser boa e ruim. Para que eu preciso entender isso? Porque, né, a gente precisa saber que tanto o que vem antes quanto o que vem depois do nosso comportamento tem influência no nosso comportamento, tá? Essa imagem é confusa, nós vamos para a próxima imagem, que tem um exemplo mais claro e mais fluido para vocês entenderem isso, né? Então, por exemplo, né, falei então que tinha um antecedente, que é uma coisa que vem antes do nosso comportamento, o nosso comportamento, né, e depois uma consequência, né? Então, vamos supor que você acordou, né, num dia muito frio, né? Esse dia frio aqui é o antecedente do nosso comportamento. Então, para enfrentar o frio, né, você tem o comportamento de vestir um agasalho, né? E depois que você veste o agasalho, vem a consequência, né? Que no caso aqui é de se aquecer, essa consequência. Então, olha, a pessoa está com frio, né, primeiro, né, e aqui no caso é uma questão ambiental mesmo, né, de frio, e aí ela tem o comportamento de vestir um agasalho e tem uma consequência positiva, que é de se aquecer, né? Como a consequência foi boa para ela, né, isso aumenta as probabilidades de que ela exiba esse mesmo comportamento em situações iguais ou semelhantes, né? Então, se eu estava com frio, coloquei um agasalho e me senti quentinho, né, aconchegado, provavelmente, uma próxima vez que eu sentir frio, eu vou procurar um agasalho para me vestir,
né? E para me sentir aquecido novamente, né? Então, vamos para o próximo slide, onde eu vou dar um exemplo um pouco mais prático, né? E fácil para vocês, né? Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo aí já devem ter passado por uma situação dessa ou semelhante com seus filhos, né? Então, vamos supor que vocês estão lá na sua casa, né? E aí, dá um determinado momento em que você determina que é hora, né, da sua filha, seu filho dormir, né? E você vai lá e fala para ela, olha, filha, agora é hora de você deitar, né? Você ir para a cama, que é hora de você dormir, tá? Isso é um antecedente, né? Você ir lá avisar ela que é hora de dormir. Aí, vamos supor que a sua filha, né, quando fala que ela fala que ela não quer dormir, que ela quer assistir TV, né? Mas fala, não, é hora de dormir, né? Você não vai assistir TV. E aí ela abre aquele berreiro, né? Berra, você chora, né? E, né, o choro alto, ele é, de fato, um pouco incômodo, né? Não só o choro, como qualquer som alto, né, perto do nosso ouvido, né? E você, né, ainda que ame o seu filho, se sente incomodado por isso, né, esse comportamento de choro, né? E aí, para você se livrar desse comportamento dela, né, evitar que isso aconteça, você fala, então tá bom, né, pode ir lá e assistir TV, né? E aí, o que acontece, né, nessa ocasião aqui? A sua filha, ela assimila, né, que se ela chorar, ela pode conseguir coisas que ela quer, né? Então, olha, o antecedente era a hora de dormir, né? O comportamento dela, ela chorou, e a consequência foi boa para ela, que ela evitou a hora de dormir e conseguiu ganhar um acesso à TV, né? Isso é um pouco problemático, né? Porque ela percebe isso, né? E quando eu falo que ela percebe, não é de maneira consciente, né? Ela não sabe, né, ou porque ela está fazendo isso, mas é a forma que ela tem de conseguir as coisas, né? Criança é assim, um bebê, né, tem um velho ditado que diz que quem não chora não mama, né? Por que é esse ditado? É porque, de fato, o bebê depende do choro para conseguir as coisas enquanto ele é bem pequeno, né? Se o bebê não chora, a mãe não sabe que ele está com fome, né? Se ele não chora, ela não sabe que ele está com dor. Se ele não chora, ela não sabe que ele está com frio ou calor, né? Então, ela tende a chorar para conseguir coisas, mas o que acontece? Se você cede a esse comportamento, você está instalando aí um comportamento de birra, porque na próxima vez que você for falar porque ela tem que ir dormir ou fazer alguma obrigação, provavelmente ela vai tentar o choro também para se furtar disso e conseguir algum benefício, né? Então, aí a gente vai, né, por que é importante entender isso, né? Você precisa perceber, né, que o seu comportamento influencia no comportamento do seu filho, né? E vice-versa também é verdade, né? O comportamento do seu filho influencia no seu também, né? Você ia lá por ele para dormir, ele chorou, você mudou de ideia, né? Então, é importante que vocês entendam isso, né? Então, aí a gente vai para o próximo slide, né? E aonde a gente vai falar aqui do terceiro princípio, né? Que é conhecer como se dá o desenvolvimento de uma criança, né? Então, assim, é importante a gente compreender que alguns tipos de atitudes, elas estão relacionadas à fase do desenvolvimento que a criança está, né? E não representam uma provocação pessoal, né? Como é o caso do exemplo anterior que eu dei, né? Sua filha, tá chorando para te provocar? Não, porque é a maneira que ela sabe, que é a maneira que ela tem de conseguir as coisas, né? Chorou quando era mais nova, conseguia as coisas, continua fazendo isso, né? Ela tem condição de fazer uma frase elaborada? Não, né? Ela faz o que ela sabe, né? Então, entendam, né, que alguns comportamentos, eles só poderão ser adquiridos após a criança entrar numa certa idade, né, e conquistar alguma maturidade, né?
E esse ritmo ele deve ser respeitado, né? E não é possível pular etapas aqui, né? Você vai precisar ser paciente, né? E aprender a fazer exigências adequadas à fase do desenvolvimento em que seu filho se encontra, né? Então, por exemplo, se seu filho é um bebê muito pequeno, provavelmente você vai alimentar ele, ele vai jogar comida no chão, né? Criança gosta de correr, né? Quando eles são pequenos assim, provavelmente eles devem quebrar alguma coisa na casa de vez em quando, né? Escalar um móvel, né? E é preciso que você entenda também que um pouco de bagunça é normal na infância, né? E você também tem que tomar cuidado para não subestimar, né? E também não superestimar as condições do seus filhos e a capacidade dele, né? Por isso que é importante que você se proponha, né, a fazer pelo menos um breve estudo, né, das fases do desenvolvimento, né, para saber o que você pode exigir, né, o que ele pode oferecer, né, para não ficar frustrando ele, exigindo demais, né, ou oferecendo tarefas muito medíocres para as capacidades que ele já tem, tá? Então, por exemplo, né, você não deverá assim, tentar ensinar um bebê recém-nascido a andar de bicicleta, né? O risco é enorme para ele, né? E também você não deve tentar, por exemplo, ensinar física quântica para uma criança de 6 anos. Então, é importante que a gente entenda, né, como se dá o desenvolvimento de uma criança. Eu não vou entrar nesse tema aqui, né? Vocês podem pesquisar em livros na internet, artigos, porque isso daqui daria uma palestra toda por si só, tá? Mas é importante que vocês saibam, né, que vocês precisam dar uma olhada nisso, em como isso funciona, tá? Então, aí a gente vai para o próximo slide, né, que ele vai falar, né, que para você conseguir educar o seu filho, você precisa ter um certo autoconhecimento, né? E o que a gente quer dizer com isso aqui? Vocês lembram que eu falei ali no começo que a história de vida ela influencia nosso comportamento, né? Então, é importante que você, quando vai ter a experiência de ser pai, né, que você se lembre que você já teve a experiência de ser filho, né, antes de ser pai. E você também, provavelmente, deve se lembrar, né, de como os seus pais te tratavam, né, ou como as pessoas que fizeram o papel de pais na sua vida te tratavam, né, e você, é importante que você faça esse resgate, né, para que você relembre, né, as experiências positivas que você teve, né, nessa relação, né, que as experiências positivas você vai poder manter e reproduzir também com seus filhos, né? E as experiências ruins, né, você vai ter que modificar, né, ou extinguir, porque não faz sentido. Se te gerou algum sentimento ruim, alguma mágoa, alguma frustração, né, pode ser que você consiga evitar que o seu filho também passe por isso, né? E aqui, quando eu digo de experiências positivas, tá, é muito importante que vocês interpretem isso como experiências que geraram bons comportamentos, tá? Ao invés de interpretar isso como experiências agradáveis, tá? Porque, assim, os seus pais, eles podem ter te mimado, né? Ou cedido muito às suas birras, né? E isso provavelmente deve ter sido prazeroso para você, né? Conseguir impor a sua vontade sobre os seus pais, né? Mas isso não é uma experiência positiva para os objetivos da educação enquanto estratégias de ensino, tá? Então, quando eu digo experiências positivas, não que foram prazerosas para você, mas que tiveram efeitos bons sobre a sua educação, né? E também convém muito a gente fazer uma análise de si próprio para saber, né, em qual estilo parental você se enquadra, né? Nós temos atualmente, né, eu vou entrar aqui no próximo slide para mostrar, pelo menos 4 estilos parentais, tá? Tem alguns autores que colocam um quinto, né? Eu prefiro essa definição dos 4, né?
Então, vamos falar aqui rapidamente sobre isso, para que você consiga perceber o estilo parental que você é, né? Às vezes eles se misturam, tá? Pode ser que você apresente um ou dois ao mesmo tempo, mas normalmente vai ter um que prevalece na maior parte do tempo, né? Por que é importante entender isso? Para você entender, né, a forma do seu funcionamento, sobre quais más tendências você precisa lutar, né? E quais são os riscos de cada tipo de estilo educativo. Tá? Então, nós temos ali um estilo parental que é o autoritário, que ele envolve mais limites e menos afeto, né? E ele pode resultar, né, em ter um filho muito obediente, né, mas que não é crítico, né, que ele obedece às ordens às cegas, né, sem questionar, né. Será que isso é bom? Será que a gente quer mesmo filhos que obedeçam cegamente qualquer ordem que deem para ele, não pergunta nada e não questiona nada? E aí também, né, temos outro estilo que é o contrário, é o permissivo. Então, se o autoritário é mais limite e menos afeto, o permissivo ele é menos limite e mais afeto, né? O que isso pode resultar? Pode ser, né, que se você é muito permissivo, né, não impõe limites, você tenha um filho folgado, né, desobediente, né, desrespeitoso, birrento, manipulador, né? E depois, né, a gente tem aqui o estilo negligente, né, que talvez seja o pior entre todos, né? O negligente ele não tem limites e não tem afeto, né? E isso fatalmente vai resultar em uma falta de vínculo, né, com o seu filho. Vai resultar num filho distante, né, sem limites e que se coloca em risco constantemente por não ter limites, né? Então, uma forma, um estilo parental muito ruim, né? E nós temos um que é talvez o mais recomendável, né? Que é o estilo participativo, né? Ou democrático, né? Esse estilo, ele é mais recomendável porque é um estilo que ele é balanceado, né? Entre limites, afetos, né? E de maneira que se consiga desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo, né? E que pode ter resultados muito mais positivos quanto aqueles objetivos que a gente falou lá no começo, né? Com relação àquelas expectativas que vocês geralmente têm para os seus filhos, né? E aí a gente chega no próximo slide aqui, que ele vai falar para a gente, né? Utilizar uma comunicação positiva, né? Então, a boa comunicação, ela é extremamente importante. Existem várias e várias maneiras de se falar alguma coisa, né? E algumas maneiras, elas são mais adequadas que outras, né? Então, escolha se comunicar, né, de uma maneira positiva, que não humilhe, que não cause constrangimentos, né? Procure não rotular os seus filhos e nem fazer comparações com outras crianças, né? Para quê? Para que o seu filho não se sinta desvalorizado, né? Comparando ele com o coleguinha, comparando habilidades, parece que está medindo as coisas, tendo alguma competição, né? É preciso que a gente entenda que cada um tem um ritmo de aprendizado, né? Diferente, né? E isso precisa ser respeitado, né? Então, não se restrinja também a apontar o que o seu filho faz de errado, né? É importante que você também sinalize qual é o comportamento que você gostaria que ele tivesse na próxima vez, quando ele fizer alguma coisa de errado, né? Então, um clássico exemplo, toalha molhada em cima da cama, né? Seu filho deixa a toalha molhada em cima da cama. Tem duas maneiras que, por exemplo, eu vou dar dois exemplos, mas tem muito mais que duas maneiras que você pode se comunicar com ele. Mas vamos aqui, né, nesse exemplo, colocar primeiro, né, a seguinte fala, né? Você vê a toalha molhada em cima da cama, vai lá no seu filho e fala assim: você é um preguiçoso, né? Eu já falei várias vezes para você não deixar a toalha molhada em cima da cama.
parece que não entende, né? E agora vamos ver uma segunda situação, onde você, ao invés de falar isso, você chega com ele e fala assim: eu não gosto que você deixe a toalha molhada em cima da cama. Nós precisamos pendurar no varal. Se você dormir no colchão molhado, poderá ficar doente, né? Vamos lá pendurar no varal junto, né? E aí, quando ele vai lá e pendura essa toalha no varal, você elogia ele, fala: olha, muito bem, estou orgulhoso, orgulhosa, né? Da próxima vez você já faz isso sozinho, tá? Vocês percebem a diferença que tem, né, entre uma fala e outra? Em uma, você faz, né, uma crítica voltada para a pessoa, né? Você fala: olha, você é um preguiçoso, né? Você reclama da toalha molhada em cima da cama, então está reprimindo o comportamento ruim, só que você não ensina qual é o comportamento certo, né? Então, se o seu filho ouve: olha, eu sou preguiçoso, né? Qual que é a motivação que ele vai ter para mudar, né? Se eu sou preguiçoso, então talvez não tem nada que eu possa fazer sobre isso, né? Eu preciso aceitar que eu sou preguiçoso e é assim que é, né? Já no segundo exemplo, né, você vê que a crítica ela foi voltada para o comportamento e não para a pessoa, né? Então, olha, eu não gosto que você deixe a toalha molhada em cima da cama, né? Ela dá uma alternativa do que fazer, né, também, então precisamos pendurar a toalha no varal, né? E explica o porquê que ela não quer também aquela toalha molhada em cima da cama. Ela dá uma consequência lógica. Fala: olha, se você dormir no colchão molhado, você pode ficar doente, né? E aí ela vai lá e faz além, né? Vai lá e auxilia ele a fazer o comportamento certo, né? Então, pega a toalha aqui, vamos lá no varal pendurar, né? E ao final de tudo, ela elogia ainda o comportamento, né? Então, você percebe que a motivação para o seu filho mudar de comportamento, ela está muito relacionada à forma que você fala, né? Então, sempre que você precisar fazer uma crítica, faça ela voltada para o comportamento e não para a pessoa, tá? É isso que quer dizer não rotular, né? Você não vai chamar de preguiçoso, você não vai chamar de vagabundo, nada disso, né? E isso faz, né, uma enorme diferença para modificar o comportamento indesejado, né? E então, a gente segue no próximo slide aqui, onde a gente vai falar, né, que para você educar com amor e limites, né, você precisa ter esse julgamento, né? Esse julgamento que eu falo desculpa, eu peguei uma palavra um pouco ruim. Você não pode fazer julgamentos, né? Você precisa ter a clareza que você não pode enfiar o dedo na cara e condenar, né? Falar: olha, você é isso ou aquilo, mas dizer, né, o que está de errado, o que você não gostou, mas também apontar o que você gostaria que ele fizesse, tá? E aí a gente vai para o sexto princípio, né, no próximo slide aqui, que ele vai falar que você precisa ter envolvimento, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer: tenha tempo e se dedique, né? Ninguém poderá educar bem os seus filhos além de você, né? Esse envolvimento, ele deve ser pessoal e ele não pode ser terceirizado, né? É claro que você pode contar com outras pessoas para te auxiliar com isso, mas a responsabilidade é sua, né? Pessoal, né? Ninguém pode ser pai ou mãe por você, né? É você que precisa ter, né? Mas, Rafael, eu trabalho tanto, eu estou em 2 empregos, eu trabalho, faço faculdade à noite, eu não tenho tempo. Tudo bem, eu entendo, né? Mas você precisa entender que não tem drible, não tem alternativa para isso. Se você quer realmente educar o seu filho e não tem tempo para isso, você terá que reorganizar as suas prioridades, tá? E aí, né, eu vou falar uma breve história aqui nesse próximo slide, aonde, né, uma professora de ensino infantil,
ela chama, né, o pai na escola na reunião, né, deixa eu passar aqui, próximo slide que eu não passei. Ela chama um pai, né, para a reunião na escola, que geralmente era a mãe que ia, mas essa professora, ela insiste que o pai vá, né, lá na escola conversar com ela. E quando o pai chega na escola para conversar com essa professora, né, ela diz assim para ele, olha, eu gostaria de mostrar para você, né, o desenho da família que a sua filha fez, né? E o pai se anima para ver, né? E quando ele bate o olho, ele percebe que está a filha e a mãe. E ele vira para a professora e pergunta, mas onde que estou eu aqui nesse desenho, né? E a professora fala, é justamente por isso que eu te chamei, né? Eu fiz para ela a mesma pergunta, né? E ela me disse, né, que ele não brinca comigo e nunca tem tempo para mim, né? Por isso eu deixei ele de fora, né? Então, perceba, né, que o tempo de se fazer isso é agora, né? Se você não tem tempo para o seu filho, você não vai conseguir educar ele de uma maneira positiva. Tá? Então, tenha isso em mente quando for organizar as suas prioridades, né? E aí a gente vai para o próximo slide, aonde a gente vai falar, né, que você precisa usar consequências positivas, né? Reforçar comportamentos. O que significa reforçar comportamento? Né? Psicóloga da análise comportamental adora usar esse termo, né? Reforçar nada mais é do que elogiar, valorizar, né? Então, saibam que os filhos, eles desejam a aprovação dos pais, né? Então, apresente consequências boas aos comportamentos adequados, né? Incentive, reconheça, né? Elogiar e valorizar os bons comportamentos é de extrema importância na educação, né? Frases como muito bem, né? Parabéns, né? Estou orgulhoso de você, são muito bem-vindas, né? Evite usar muitas recompensas materiais com os seus filhos, né? Quando a gente fala reforçar, às vezes pode vir em mente, eu posso dar um presente, um doce, um chocolate, né? Ao invés do elogio, né? De fato, você pode, mas isso não é muito bom que aconteça com muita frequência, né? Por quê? Porque você quer reforçar um comportamento bom e não negociar benefícios para que seu filho se comporte bem, né? Se você ficar dando um doce, um brinquedo, um agrado para ele toda vez que ele se comportar bem, vai chegar uma hora que você vai precisar dar coisas para ele sempre para que ele se comporte bem. Por isso que é inadequado, né? Saiba que o seu filho precisa muito mais da sua atenção e da sua aprovação do que de presentes, né? E coisas materiais, né? Então, não use de maneira nenhuma presentes para compensar a sua culpa se você está sendo ausente, tá? Ao invés disso, né, arrume algum tempo para passar com seu filho, porque é uma coisa muito melhor do ponto de vista educacional, né? Mas tenham em mente, né, que o elogio e a aprovação, eles precisam ser sinceros, né? Nunca simule e nunca use ironias, né? Se você não é capaz de fazer um elogio sincero para o seu filho, é melhor que você se abstenha de fazer, então, qualquer comentário, né? E aí, com isso, né, a gente chega aqui no 8º princípio, né, que é o de apresentar regras, né? Então, saibam que as regras, elas são fundamentais na educação, né? É preciso apresentar as regras e supervisionar o comportamento dos seus filhos enquanto eles se adequam a essas regras, né? Então, as regras, elas devem ser claras, realistas e consistentes, né? E, além disso, elas devem oferecer consequências lógicas, né? Elas devem fazer sentido, né? E elas não devem ser punitivas, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui que você estabeleceu aí uma regra para o seu filho, onde você fala para ele, olha, se você não tomar banho, você não vai poder brincar, né? E me parece inicialmente uma regra boa, né?
Mas agora, né, vamos ver essa mesma regra formulada de uma maneira um pouquinho diferente. Então, a primeira regra, se você não tomar banho, não vai poder brincar. Né? Segunda regra, para brincar, é preciso que você tome banho. Tá? Parece a mesma coisa, tá? Então, eu vou repetir. Primeira regra, se você não tomar banho, você não vai poder brincar. Segunda regra, para brincar, é preciso tomar banho, tá? Na primeira, né, se ele não tomar banho, ele é punido, tá? Com a privação de um direito. Então, olha, se não isso, não aquilo, tá? Na segunda, o banho ele é visto como uma obrigação que garante a ele um direito, tá? E ele precisa entender, né, que o direito de brincar está relacionado a uma obrigação. É isso que é impor regra. Mas ele não pode ser privado arbitrariamente pela retirada de alguma coisa que nem está relacionada àquela situação. Né? Então, se você não toma banho, então você não vai brincar, né? Mas por quê? Por que eu não vou brincar? O que brincar tem a ver com tomar banho? Né? Então, é interessante que você, ao invés de falar dois não, não isso e não aquilo, né? Fala, olha, para isso, faça aquilo. Né? Então, para brincar, tome banho. Né? Para brincar, é preciso tomar banho. Ao invés de falar, se não tomar banho, não vai brincar, porque está fazendo algumas ameaças, né? Você não vai tomar banho, né? Então você vai ficar sem brincar, hein? Você lembra, né? Então, não é positivo, né? São pequenas diferenças na maneira de se formular uma regra, mas que fazem, né, que tem grande impacto depois no futuro, né? Então, trata-se de formular as regras como condições para determinadas coisas, ao invés de formular para punir comportamentos inadequados, né? Tenha em mente também, né, que eles são crianças, né, e crianças, cedo ou tarde, elas vão quebrar as regras, né? Às vezes para te desafiar, né, e às vezes para testar os limites que elas podem ir, né, até onde elas podem ir. Então, quando isso acontecer, e isso vai acontecer, né, já te digo de antemão, né, procure manter a calma, né, procure ser paciente e seguir as dicas que nós estamos recomendando aqui, né? Então, é importante que você tenha autocontrole, né? Se você está extremamente nervoso, né, não é o momento de conversar. Você precisa estar calmo, você precisa instruir teu filho, você não precisa assustar ele, você não precisa ameaçar ele, né? Você não precisa berrar com ele. Né? E, por um acaso, né, se você está vendo aqui essa live hoje, né, e não tinha estabelecido muitos limites com seus filhos antes, né, e você decide agora começar a estabelecer limites, né, saiba, né, que eles vão aumentar um pouquinho, né, os comportamentos de chantagem e birra nesse primeiro momento, né? É uma coisa normal que, às vezes, provavelmente eles estão até usando com você e talvez você não se dê conta ainda. E como isso é a maneira deles conseguirem o que querem, né, através de birra, né, de choro e de chantagem, né? Quando você quer mudar essa situação, eles vão aumentar um pouco esse comportamento. Então, se ele sabe que ele consegue alguma coisa por birra ou por chantagem, né? E você quer mudar isso, ele vai fazer muita birra e muita chantagem no começo, né? Porque é a maneira que ele consegue as coisas. Então, se ele chora e consegue, ele começa a chorar, vê que você está firme, que você não está titubeante, né? Ele chora mais ainda. Fala, nossa, será que não ouviu o meu choro? Porque quando eu chorava eu conseguia as coisas, né? Agora que não estou conseguindo, acho que eu não estou chorando direito. Então, vai chorar mais, vai fazer mais birra, mas é importante que você seja consistente, né? Que você seja fiel à regra. Você não pode ficar mudando as consequências da regra o tempo todo. Né? Você não pode usar uma regra hoje e amanhã abrir mão dela e depois no dia posterior vir com essa regra de novo. Tá? E aí a gente vai chegar aqui no nosso próximo slide aqui, aonde a gente vai falar, né, sobre ser consistente.
né? Então, o que é ser consistente, Rafael? Olha, primeiro eu vou te dizer o que não é ser consistente, tá? Rigidez não é ser consistente, tá? Consistência é diferente de rigidez, tá? Você precisa ser consistente para que o seu filho possa compreender as regras, né? E respeitá-las. E quais são as consequências também de quando ele quebra a regra, né? Então, quando ele quebra a regra, ele vem tentar fazer uma chantagem para se furtar, né, da consequência, é a hora em que você vai precisar ser firme e paciente, né? E eu garanto para vocês que se vocês forem seguirem aqui esses princípios e forem firmes e pacientes nas regras, os resultados virão cedo ou tarde, né? Mas você precisa saber que se você ceder às birras e às chantagens e aos choros, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, se você recua e abre mão das regras ao primeiro sinal de protesto dos seus filhos, né, a um aumento de voz, ao choro, à birra, você não será capaz de fazer com que seus filhos sigam regras, tá? Então, entendam isso. No entanto, né, eu também preciso dizer aqui que isso não quer dizer que você deve ser rígido e inflexível com o seu filho o tempo todo, né? Consistência não tem a ver com rigidez e ser inflexível, né? Pelo contrário, dá para você ser consistente e flexível ao mesmo tempo, né? O que significa ser flexível? Ser flexível significa relativizar as suas regras de vez em quando, né? Ou até modificar ou abrir mão de algumas regras de vez em quando, se houver, né, algum determinado momento que justifique essa mudança, né? O que você quer dizer com isso? Olha, vamos supor que você tem uma regra que você só permite o seu filho tomar refrigerante nos finais de semana, né? Mas, né, uma vez, tem uma festa de um coleguinha de sala dele de escola no meio da semana. Aí você leva ele lá na festa, né? E só que no aniversário vai ter lá um monte de coleguinha dele tomando refrigerante lá, né? Será que convém mesmo você ficar insistente nessa regra, privar o seu filho, né, de tomar um refrigerante com os amigos dele, né? Se você percebe que não tem risco, né, você pode relativizar isso, mas é importante que isso ocorra de vez em quando, e quando houver motivos que justifiquem essa relativização, tá? Então, isso quer dizer ser consistente e ser flexível ao mesmo tempo, né? Se existir algum motivo que justifique, né, você pode mudar a regra, né, mas você explica, né, que é uma exceção e você explica o porquê que essa exceção está sendo concedida, né? E aí, né, a gente vai agora para o próximo slide, né, caminhando para o final aqui, aonde é uma das coisas mais importantes que você precisa saber, né? Todo o resto que a gente conversou vai por água abaixo se você não for capaz de fazer isso, né? Aliás, de não fazer isso, né? De não usar punição corporal, tá? Saiba que para você educar o seu filho, você não precisa bater nele. Saiba que para você educar o seu filho, você não precisa bater nele, tá? Então, né, eu tenho certeza que alguém deve estar protestando aí, dizendo assim, nossa, mas os meus pais me bateram quando eu era criança, né? E foi bom para mim, porque hoje eu me tornei uma pessoa de bem, né? E se você me disser isso, né, eu te diria 3 coisas, tá? A primeira, que a violência, ela não combina com o conceito de uma pessoa de bem, tá? A segunda, a violência, as intimidações e as ameaças, elas afastam você dos seus filhos, né? Ela cria uma série de problemas, tanto para ele quanto para o relacionamento de vocês, né? E ela ainda piora o comportamento, tá? Terceiro, ainda que você fale que você usa só uma simples palmada ou um tapinha, né? Saiba que para quem recebe a violência, né,
as consequências causadas por um tapinha ou uma palmada são as mesmas de um espancamento severo, tá? Você não vai educar o seu filho dessa maneira, você vai fragilizar ou até mesmo perder o vínculo que você tem com o seu filho. Provavelmente você vai fazer com que ele sinta humilhação, vergonha, medo, pânico, raiva, dentre uma porção de outros sentimentos negativos, né? E isso não vai te ajudar a criar um filho com as características que você deseja, né? Então, né, a gente passa aqui, né, para o próximo slide, né, aonde eu vou lhe dizer, né, que você não deve usar punições corporais, mas as consequências lógicas, né? Então, o bater, ele está muito mais relacionado com as nossas falhas e incapacidades de lidar com frustrações do que como uma estratégia de ensino, né? Provo isso para você. Nós já tivemos essa experiência de usar a violência como estratégia de ensino aqui no Brasil, né? E não há muitos anos atrás, né? Vocês devem conhecer alguma pessoa que já apanhou do professor, né? Que tomou reguada, tapa, que foi humilhado, né? Que jogaram apagador nele, giz, né? A gente usava violência como estratégia de ensino nas escolas antigamente, né? E se isso fosse uma prática boa e efetiva, as escolas estariam utilizando esse método até hoje, né? E hoje você não vê ninguém fazendo isso, né? Então, será que é mesmo tão efetivo quanto se pensava, né? E lembre-se também, né, que medo é diferente de respeito, tá? Medo é diferente de respeito. Ainda que você insista em dizer que são as mesmas coisas. O seu filho, ele pode até seguir algumas regras na sua presença por estar com medo de você, mas ele não vai conseguir sentir respeito por você se você for violento com ele, tá? Além disso, né, a gente precisa se lembrar, primeiro, que bater é imoral, né? É antiético, é uma conduta criminosa, né? E além disso tudo é ineficaz e traz vários prejuízos, né? Então, se eu não conseguir te convencer a não usar violência com seus filhos até agora, eu vou deixar aqui uma pergunta para você refletir, né? Você pode até acreditar que uma palmada, né, pode fazer bem, mas não seria bem melhor, né, fazer com que seus filhos cumpram as regras sem a utilização de violência, né? Então, né, reflitam sobre essa pergunta. Se você pode fazer sem, para que utilizar isso, né? E aí, né, nós vamos então para o próximo slide, né, caminhando aqui. Temos esse daqui e mais um só, tá? Então, o que é importante também, né? Que você seja um modelo moral, né? Uma das formas de aprendizagem é a observação, e os filhos, eles estão sempre atentos aos pais, né? Para saber o que eles estão fazendo, né? Então, procure ser o mais fiel possível àquilo que você ensina aos seus filhos, né? Tente se comportar de maneira que você gostaria que eles se comportassem, né? Saibam que eles se espelham em vocês, pais, né? E frequentemente eles tentam imitá-los, né? Tanto nos comportamentos adequados quanto nos comportamentos inadequados, né? Então, aqui, quando nós estamos falando de ser um modelo moral, entenda que nós não estamos falando de ser uma imagem santificada ou uma pessoa impecavelmente boa e pura, tá? Você não precisa ser
um padre para criar o seu filho, né? Nós somos humanos e falíveis, né? E nós vamos cometer erros, né? Inclusive, a tentativa e erro é um modelo de aprendizagem com o qual nós precisamos contar, né? Tem muita coisa que a gente só aprende por experiências próprias, né? Muito embora muitas pessoas podem ter aconselhado ou falado alguma coisa a respeito, né? Mas a gente tem que ir lá e ter a nossa experiência própria para conseguir saber, né? E aí, né? No entanto, né? Quando nós errarmos, e aqui é uma questão de quando e não se, né? A atitude que nós tomaremos em relação ao erro cometido, ela se tornará um exemplo a ser seguido, né? Então, quando você errou, né, e o seu filho percebeu, qual vai ser a sua atitude com relação a isso? Será que você vai ter, né, a coragem, né, e a humildade de assumir o seu erro e pedir desculpa? Ou será que você vai usar aquela famosa frase muito antiga que os pais adoram, que é faça o que eu faço, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então, saiba que a sua atitude, né, ela vai ter consequências, né? E assim, se você deseja que o seu filho reconheça e aprenda com os erros dele, você deverá, antes de tudo, reconhecer e aprender com os seus, né? E se desculpar, inclusive, quando você errar, né? E tudo bem errar também, né? Não seja muito duro consigo mesmo, né? E nem com seus filhos também. A verdade é que ninguém sabe exatamente a melhor maneira de se comportar em todas as situações, né? Mas cada erro, né, pode te levar numa direção positiva no que diz respeito a aprender melhores maneiras de se educar e de se comportar, né? Mas isso só acontecerá se você tiver a maturidade de analisar sinceramente os seus erros e meditar sobre eles de uma maneira que você possa tirar um aprendizado dessas situações, né? E aí agora a gente vai aqui para o nosso último princípio, né? Que é educar para a autonomia, né? O que quer dizer educar para a autonomia, né? Então, nós falamos aqui, né, nesse tópico sobre auxiliar, né, supervisionar e ir retirando o auxílio que você dá aos poucos, né? Então, por exemplo, né, se você vai fazer um desfraude, né, do seu filho aqui, né, nessa primeira imagem aqui, né? Então, você vai diminuindo a assistência que você dá aos poucos, até que eles se tornem capazes de fazer as coisas sozinhos, né? Isso daí ocorre com muito mais naturalidade em tarefas em que os pais não desejam auxiliar até a vida adulta, né? Como, por exemplo, limpar, né, o bumbum dos filhos depois que eles fazem cocô, né? Então, os pais, eles costumam se interessar por promover o desfraude e ensinar os filhos a se limparem sozinhos, né? E isso, né, no entanto, em algumas outras tarefas, isso pode ser mais difícil, né? Tudo bem, você tem que ensinar a se limpar, porque ninguém quer ficar limpando, né, bunda de filho com 20 anos de idade, né? A não ser que seu filho, né, tenha alguma deficiência que o impeça de fazer isso, aí você vai precisar fazer, né? Mas se ele puder fazer sozinho, não é muito melhor que ele se limpe, né? Eu acho que aqui não tem quem vai contestar, mas em algumas outras tarefas isso pode ser mais difícil, né? Tendo em vista que os pais, né, por vezes eles se sentem mais úteis e com maior controle quando os filhos dependem deles, né? E é preciso lutar contra esses caprichos pessoais, né? Educar um filho exige um compromisso para com ele, né? E não para com você e a sua necessidade de se sentir útil ou no controle, né? E aí, né, eu continuo, né, falando aqui, dando mais esse outro exemplo aqui, né, da bicicleta, né? Quando você vai ensinar ele a andar de bicicleta, você vai supervisionando, né?
coloca as rodinhas lá até ele começar a se equilibrar, né, para ele conseguir adquirir algum equilíbrio. No momento posterior, você vai retirar a rodinha, né? Quando ele tiver melhorado essa habilidade, vai deixar ele andar sozinho, né? Quando isso for possível, né? E isso daí, quando ele começar a andar sozinho, né? Sem a sua assistência, é uma coisa boa, né? Você deve deixar que ele ouse, que ele teste, né, as suas habilidades, que ele se aprimore. Mas isso não quer dizer também que você não deva continuar monitorando e auxiliando ele quando for necessário, até que ele adquira, né, a confiança que ele precisa para se virar sozinho, né? Então, qual é a grande dica aqui? Não auxilie no que seu filho consegue fazer por si só, né? Aí, por que isso é importante, Rafael? Porque você não estará lá o tempo todo, 24 horas por dia, para auxiliar e proteger o seu filho, né? Então, é importante que ele se desenvolva, que ele aprenda a fazer as coisas sozinho, aprenda a se virar e aprenda a se proteger também, né? E isso é assim que se faz, né? Mas, no entanto, não se trata de abandonar os filhos à própria sorte, né? E deixar que eles se virem sozinhos, que é o próximo slide aí, né? Abandonar os filhos à própria sorte, deixar que eles se virem sozinhos, o nome disso daí é negligência, né? É abandono, né? Que, inclusive, também é uma conduta criminosa que você pode chegar até a perder a guarda dos seus filhos por conta disso. Então, cuidado com isso, não vamos, né, confundir essas coisas, né? Então, daqui eu vou pular para a conclusão aqui, né, né, nós entendemos, sim, que ser pai e mãe nunca foi uma tarefa fácil, né, um grande desafio, né, por vezes é uma tarefa cansativa, demanda tempo, investimento, né, e quando a gente fala aqui em investimento, nós não estamos falando só de investimento monetário, né, nós estamos falando também do investimento pessoal, de tempo, de carinho, né, e também precisa de preparo, né. E qual que é a boa notícia? Que é o próximo slide aqui. A boa notícia é que nos dias de hoje, né, pessoal, nós temos ao nosso dispor muito mais acesso à informação de qualidade, baseada em ciência, em pesquisa séria, do que o que a gente tinha anos atrás, né? E isso é muito bom, né? É bom que a gente aproveite isso, que a gente acesse esses materiais, que a gente estuda, né? Porque se a gente basear nossas práticas educativas em senso comum, né, a gente vai errar muito, né? A gente vai errar muito. Então, poder contar com esse auxílio, que é o próximo slide aqui, poder contar com esse auxílio traz mais segurança, né, para os pais e permite que eles possam proporcionar uma educação de melhor qualidade, com menos erro, menos punição, né, menos frustração. Toda ajuda aqui ela é bem-vinda, mas desde que ela seja adequada e efetiva, né? E eu gostaria de encerrar dizendo que se você seguir os princípios que foram discutidos aqui hoje, eu tenho certeza que você será capaz de educar os seus filhos com carinho e sem nunca precisar recorrer à violência, né? Eu sei que são muitas coisas para se assimilar e para se fazer ao mesmo tempo, né? E nem sempre você vai conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, né? Mesmo que você se dedique e tenha boa vontade. E, se for necessário, né, procura um profissional capacitado para te auxiliar, né? Bons psicólogos podem te auxiliar nessa questão, né? E não é nenhuma vergonha a gente precisar de ajuda, né? Então, eu vou passar aqui para um slide quase final aqui, que as referências, tá? Todas as dicas que vocês receberam aqui de mim hoje, elas vieram desse livro, que é um livro fantástico, que eu não posso passar aqui sem indicar, né? É o livro Eduque com Carinho, né? Equilíbrio entre Amor e Limites, né? Da autora Lídia Weber, né? E da editora Juruá, né? Adquiram esse livro, né? Pega para ler. Se você não tiver... É bom que você compre ele, porque você ajuda, né, as pessoas a criarem mais esse tipo de conteúdo, né?
E também, né, se você não puder comprar, não tem problema, né, procura na internet, às vezes você consegue acesso, né, chama outros pais para fazer um grupo de estudos, faz uma vaquinha, cada um dá um pouquinho de dinheiro, não pesa para ninguém, né, e se juntem em algum lugar, leiam, né, e aí, pessoal, eu vou passar aqui para o nosso próximo slide, que são das perguntas. Tainá, você acha que tem tempo para alguma? Manda por e-mail depois, como a gente faz? Oi, Rafa. No chat não teve nenhuma pergunta, porém, se surgirem algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato com a escola de seus filhos e a escola entrará em contato conosco e nós levamos as dúvidas para o Rafael. Tá Combinado? certo. Pessoal, também está aqui disponível, então, o meu e-mail pessoal, tá? Se vocês quiserem mandar a dúvida diretamente para mim, eu consigo responder, tá? Tenham um pouquinho de paciência, né? Eu prometo que eu respondo, mas talvez não vai ser imediatamente, por conta de carga de trabalho. Aí, agora a gente vai para o nosso último slide, então, né? Que é aqui, né? Os agradecimentos que eu gostaria de fazer, né? A equipe Unifev, tá? E quando eu falo a equipe, né, eu falo todas as pessoas que participam daí, né, independente da visibilidade ou não, eu não vou citar nomes porque eu não quero ser injusto, né, tem muitas pessoas que dão as suas colaborações e não chegam nem ao meu conhecimento, mas muito obrigado, né? E eu gostaria de agradecer também, né, uma colega de profissão, a Thalita, né, a gente está sempre trocando umas ideias aí, ela me ajuda bastante com dicas, né, passa o ponto de vista dela, sugestão, está sempre fazendo alguma crítica construtiva, né. E por último lugar, eu gostaria de agradecer vocês, né, do público-alvo que estão aqui, vocês pais, vocês mães, né, que vocês são a razão de existir aqui desse trabalho, né. Então fica aqui registrado, né, o meu respeito, minha admiração por todos vocês aí, né, que estão dedicando uma parcela do tempo de vocês, né, para aprender novas práticas parentais, né, para aprimorar as habilidades de vocês como pais e mães, né. O fato de vocês estarem aqui acompanhando essa palestra reafirma o compromisso que vocês têm com os seus filhos, né, e que vocês são pais e mães interessados, né. E eu sei, né, muito bem que muitas das vezes essa dedicação se dá com base em prejuízos pessoais, né, privações importantes, deixam de fazer outras coisas, descansar, ter lazer, né, visitar a família, ver algum amigo para estar fazendo isso daqui, né. Então, assim, do meu ponto de vista, né, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, né, eu não poderia deixar de registrar aqui os meus aplausos, tá? E os meus agradecimentos aí para vocês, tá? E eu sei que esse trabalho pode ser duro e árduo, mas, né, saibam que o investimento nos seres humanos, ele também é imensamente gratificante quando ele começa a dar retorno, né? E agora, eu vou deixar só uma frase aqui de encerramento, tá? Que eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ela, que é a seguinte frase, pessoal, deixa eu ver se consigo por aqui. A educação, né, ela nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Muito obrigado aí pela atenção de todos, aí nós ficamos por aqui, e até uma próxima ocasião. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Não poderíamos ter encerrado o Dia do Filho da melhor maneira, sua formação foi ótima. Agradeço imensamente também os pais que se dedicaram um tempinho do seu dia para buscar novidades, informações de como educar os seus filhos. Isso é enriquecedor, que a gente possa continuar esse trabalho. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Gostaria de agradecer também o Douglas, que está ali no suporte. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.